Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos. Pergunta 379 de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo que fala do retorno à vida corporal. O próprio título nos remonta ao que estamos estudando. O que acontece quando o espírito, no espaço, na erraticidade, volta para a vida do corpo, entra na vida do corpo, ok? Então, o tema de hoje é da infância, pergunta 379, e é um tema interessante para dirimir, extinguir as dúvidas que as pessoas têm. Por que a 379 pergunta que o espírito que anima o corpo de uma criança, se ele é desenvolvido quanto a de um adulto? Por que essa pergunta? Por que Kardec faria essa pergunta aos espíritos? Qual o motivo dessa pergunta? Não basta ler, o espírita ele tem que raciocinar. Por que Kardec colocaria no seu catálogo de perguntas para elaborar o livro dos espíritos essa pergunta? Qual o motivo que leva ele a colocar isso? Raciocine comigo. Por que disso está na razão de que as pessoas acham que o espírito nasce no momento da concepção do corpo. Muitas doutrinas e muitas pessoas acreditam que o espírito é criado no momento da fecundação, tá? Do esperma e do óvulo. E é isso, essa resposta e essa pergunta é pertinente para estancar a dúvida quanto à pré-existência da alma. A alma pré-existe ao corpo. Ela é anterior àquele corpo de criança que está sendo habitada. Por isso que a pergunta é pertinente e a pergunta de Kardec é muito sábia, muito bem colocada, tá? E a resposta não seria diferente se o espírito é anterior, se o espírito é, entre aspas, mais velho, é anterior àquele corpo infantil, o espírito tem experiência, o espírito tem bagagem, pode não ser um espírito evoluído, mas já reencarnou muitas e muitas vezes. Então, se ele pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar, age de acordo com o instrumento de que se serve. Por que fala de órgãos? Porque o que intelectualiza a matéria é o espírito. O espírito age na matéria e recebe as impressões da matéria através dos órgãos do corpo. É o espírito que dá o comando ao corpo. E quando esses órgãos ainda são infantis e ainda não podem se manifestar corretamente, a criança fica limitada até que se desenvolva completamente. Ok? A 380 fala, numa criança de tenra idade, o espírito fora do obstáculo, quer dizer, o espírito fora do corpo, né? Ele pensa como uma criança ou pensa como um adulto, tá? Enquanto ele é criança, ele tem certos órgãos ainda não desenvolvidos e o espírito não pode atuar completamente com a sua personalidade nesse corpo. Ele não pode fazer uso completo de todos os órgãos, porque os órgãos ainda não estão desenvolvidos, tá? Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada. Por quê? Porque ele não pode atuar completamente naquele corpo. Então há uma perturbação que vai acompanhando essa encarnação e que ela não cessa, essa perturbação não cessa no dia que o corpo acopla na criança. Ela cessa com o desenvolvimento até que o corpo tenha a idade adulta. Então você vai percebendo que os nossos adolescentes, por exemplo, vão se manifestando um caráter diferente, às vezes falam da aborrecência, né? É porque quando o espírito já está quase que completamente conseguindo manifestar-se através daqueles órgãos e que aquele corpo na adolescência está quase completo e o espírito vem se mostrar como ele realmente é. E aí nós vamos entender mais para frente aqui qual o papel dos pais nessa condição, ok? E aí a pergunta 380 traz uma observação, né, de que os sonhos das crianças, por exemplo, não são sonhos iguais aos sonhos de um adulto. São sonhos mais pueris, mais infantis, como um repeteco, como a idade
requer de uma criança, né? É o indício da natureza das preocupações do espírito. Então o espírito fica nesse estado, vamos dizer assim, até que o corpo se desenvolva completamente, o espírito fica em repouso, até que ele se desenvolva tudo isso. Mas é um espírito com muito cabedal, com um currículo, tá? Seja currículo bom ou seja currículo ruim. E a 381 fala: com a morte da criança, morreu a criança, o espírito retoma seu estado? Claro que sim, porque o espírito se desfazendo, se desligando daquele corpo infantil, ele retoma a sua natureza espiritual na erraticidade de como ele é na sua plenitude, no seu estado mais livre, e suas percepções são num estado macro, infinitas, dependendo do seu grau de evolução, é claro. E assim deve ser, como diz a resposta, porque ele está desembaraçado do seu envoltório carnal, tá? Só que essa lucidez, ele não retoma essa lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, tá? Ainda está falando da separação do corpo. O corpo tem que se separar, tem que haver a morte mesmo, ok? Enquanto não desaparecer toda essa ligação do espírito com o corpo, o espírito, se ele não for desenvolvido moralmente, ele ainda fica um pouco ligado ao corpo até que haja o desenlace total e ele retoma a sua plenitude como espírito. Quando eu falo plenitude, parece que todos nós somos evoluídos, né? Que vamos nos desprender da carne e vamos como anjos subir aos céus. Cuidado com a vaidade. Nós somos pessoas muito atrasadas que habitamos um mundo muito atrasado. O espírito encarnado sofre durante a infância esse constrangimento, né? A 382 vem falar o que eu já disse. Não sofre esse constrangimento. É como se fosse um repouso para o espírito. Ele fica meio que aguardando o desenvolvimento completo dos seus órgãos, recebendo as impressões dos pais, recebendo a educação dos pais, do meio em que vivem. Por isso que o papel do pai e da mãe são muito importantes. Fica aqui uma dica minha, que é interessante, consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala honrar o pai e a mãe. Honrar teu pai e a mãe. Lá você vai aprender sobre o parentesco filial, a piedade filial, temos que ser piedosos. Lá você vai aprender sobre o parentesco material e o parentesco espiritual que nós temos. E você também vai aprender lá a discernir o papel do pai e da mãe quando houver filhos ingratos encarnados na sua família. Vale a consulta no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, voltando a 382, o espírito não sofre, tá? No estado de infância. É ali que ele fica ensaiando para a vida. E qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? É a 383. Por que então? Por que Deus não faria a gente nascer e já sair com personalidade, já sair andando independente? Porque primeiro que Deus quis que a única classe de filhos dele inteligente fosse o homem. O resto são os nossos irmãos animais, que são dotados de princípio vital, mas não são dotados de inteligência. Nós temos que passar por essa infância porque durante a infância nós recebemos melhor as impressões, tá? E todo fim de encarnar, essa pedagogia de entrar na carne, toda essa pedagogia, ela é importante porque faz com que o espírito receba melhor as impressões na infância. É o momento em que os pais podem ajudar os filhos e contribuir para a educação deles. 383. No próximo vídeo, vamos partir da 384.